seja muito bem-vindo ao Bissocial, eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai desenvolver uma base de dados NoSQL utilizando o MongoDB do WORMS, que é o World Register of Marine Species, que seriam as espécies marinhas, é um site de uma base de dados global do registro de espécies marinhas, que a gente vai desenvolver uma base de dados utilizando o MongoDB, uma base de dados de NoSQL, do banco de dados não relacional, onde que a gente vai testar alguns comandos e ao mesmo tempo aprender um pouquinho mais sobre esse grande projeto. Esse projeto do WORMS ele visa centralizar e organizar informações sobre espécies marinhas, a classificação taxonômica e também a distribuição geográfica de onde essas espécies e essas classificações taxonômicas elas habitam. Esse banco de dados ele facilita o acesso à atualização dos dados para pesquisadores e conservacionistas, oferecendo dados cruciais para estudos tanto ambientais como a preservação dos ecossistemas marinhos. A gente encontra a base de dados do WORMS e muitas postagens e a questão dos registros dos dados aqui no marines.org, no qual a gente vai se basear, né, nessa questão dos dados que a gente vai trabalhar aqui ao longo do nosso encontro. Para trazer uma problemática é a seguinte: o desafio na construção do WORMS é garantir a atualização constante e precisa dos dados, das informações taxonômicas, devido às frequentes reclassificações e descobertas de novas espécies marinhas. Além disso, esse banco de dados ele precisa ser também escalável para lidar com grandes volumes de dados, já que são pessoas do mundo inteiro ali inserindo registros muito importantes para o ecossistema, em especial o ecossistema marinho, mantendo a performance também, a integridade das informações, a questão de uma base de dados escalável, e também a gente vai inserir imagens, que seriam imagens externas, que são links, a gente vai ver em seguida como a gente faz isso no MongoDB, que também representa um desafio na manutenção e na questão do armazenamento desses dados, tá? Uma vez que esses links eles podem se tornar inválidos ao longo do tempo e a construção dessa base de dados para o armazenamento de novas espécies devido às classificações taxonômicas do WORMS. As ferramentas que a gente vai utilizar aqui principalmente tá, o banco de dados NoSQL MongoDB, então a gente precisa instalar ele. Eu vou utilizar um sistema gerenciador de banco de dados no SGBD, um editor aí de código que é o DataGrip da JetBrains, que ele é uma ferramenta paga, mas você tem 30 dias para utilizar de avaliação ou até mesmo, como no meu caso, licença de estudante, tá? Mas você também pode utilizar o VS Code com a extensão oficial do MongoDB, também é tranquilo, a gente pode utilizar os códigos, eles mudam um pouquinho a sintaxe. Eu vou tentar te ajudar ao longo do desenvolvimento desses códigos para a gente conseguir adaptar tanto para o DataGrip, que é o que a gente vai utilizar aqui, no meu caso na prática, ou se você quiser utilizar o VS Code, que é gratuito, não é fechado, ele é aberto para ser usado, então você pode utilizá-lo, vai mudar aí um pouquinho os códigos. Só da questão dos playgrounds mesmo. A conexão do MongoDB é aquela localhost, a conexão na nossa máquina local, onde que o host é localhost, a porta é 27017 e se pedir a URL é mongodb.barra o local, né, do nosso servidor, que é o servidor local, localhost na porta, então dois pontos 27017. São essas as características, tá? Eu já fiz essa conexão aqui no caso do DataGrip. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte para ficar melhor aqui, para a gente ter uma ideia um pouco melhor, tá? E realizar os nossos códigos. Bom, primeiro a gente vai ter que criar o nosso banco de dados. Nesse caso a gente escolheu não SQL, banco de dados não relacionais. O principal deles é o MongoDB. De praxe, qual que é a diferença entre um banco de dados relacional, que é todo estruturado, isso já é uma das diferenças, e um banco de dados que é não relacional, não tão estruturado assim, ou não estruturado no caso, tá? Eu gosto de dizer que na prática é o seguinte: um banco de dados relacional, como MySQL, enfim, Oracle, SQL Server, são PostgreSQL também, que é aberto. A gente primeiro tem que criar todo um planejamento da base de dados, deixar tudo certinho, a estrutura,
para depois inserir os dados. No caso de bancos de dados não relacionais, como o MongoDB, que é o principal deles, o NoSQL, a gente primeiro insere os dados de qualquer forma, tá? Da forma como a gente conseguir inserir, no formato que a gente conseguir inserir, e depois a gente organiza e estrutura esses dados através de data science, tá? Então, essa é a principal diferença. No banco de dados relacional, a gente primeiro organiza para depois inserir e gerenciar os dados, e no NoSQL não relacional, a gente primeiro insere tudo lá e depois a gente se preocupa em organizar e minerar esses dados ali conforme necessário for, tá? Para a gente criar uma base de dados aqui no MongoDB DataGrip, a gente tem que utilizar esse comando, a gente pode selecionar e executar o Ctrl Enter, a gente já está usando o Worms porque eu já realizei esse comando anteriormente. Se você está usando o VS Code, você tem que criar um playground, que é um arquivo do MongoDB, que é um arquivo .js, tá? E utilizar essa sintaxe, tá? Use worms. Aqui no DataGrip a gente não vai precisar ficar utilizando isso aqui, dizendo que a gente vai utilizar o worms, tá? Mas no VS Code com a extensão oficial do MongoDB, a gente tem que fazer esse comando do useWorms seguido do comando posterior, tá? A gente tem que colocar o useWorms para dizer que a gente está utilizando essa base de dados. Então é importante a gente referenciar isso aí no VS Code, senão não vai funcionar. A gente está utilizando o Worms, tá? Eu posso utilizar a questão da sintaxe aqui. Isso aqui vai ficar interessante. A gente vai criar o que é referente a tables, tá? A gente vai criar pastas, na verdade, do NoSQL, que são as collections, coleções de dados. Dessas coleções de dados, nessa nossa regra de negócios, a gente vai criar três: espécies, taxonomy e distribution, que seriam as espécies que a gente vai inserir, qual que é a classificação taxonômica e também qual que é a distribuição, qual que é a localização geográfica do habitat dessas espécies, tá? Dessa determinada classificação taxonômica. Então vamos lá, primeiro a gente executa aí as espécies. Eu posso dar um Ctrl V aqui para ele replicar, e também a gente vai botar taxonomy. O próprio Copilot que eu tenho... inclusive se você tem o DataGrip aí, DataGrip, eu recomendo que você instale os plugins das extensões da JetBrains AI Assistant e do GitHub Copilot para nos ajudar. Tá? Distribution, então ele já distribution. São essas três, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl Enter para executá-las. O que acontece? A gente vai criar essas três collections e esse código você precisa ir salvando no arquivo. A gente pode selecionar o código que a gente quer executar, Ctrl Enter para executar só essas linhas selecionadas, ou você salva num arquivo externo. Eu vou acabar apagando para sempre colocar o comando mais atualizado, mas você precisa ter aí esse log, esse histórico dos comandos que foram executados, justamente para você ter aí a lista de comandos. Aqui, se a gente vir e expandir aqui nossa base de dados, vamos ver, ele salvou em duas, né? Distribuições, espécies e o taxonomy, será que não criou? Vamos ver, create collection, taxonomy. Ctrl Enter para executar. Pronto, agora a gente salvou as três collections. Acho que ele não tinha executado antes, tá? Enfim, são essas três que a gente vai utilizar. E dentro delas a gente vai inserir alguns dados. Como é que a gente insere dados dentro dessas pastas, tá? db.nome da collection, nesse caso eu vou inserir na pasta de espécies. Insert, a gente pode inserir um dado ou inserir muitos dados, tá? Que aí é o bison, tá? É basicamente um JSON de dados estruturado, onde que a gente tem é uma lista, na verdade, tá? É uma lista de objetos, então a gente tem que colocar entre colchetes porque é um array, uma lista de objetos, onde que os objetos são separados por chaves. E dentro desses objetos nós temos pares chave, valor, tá bom? Separados por vírgula, tá?
E aí a gente pode inserir o que a gente quer, não existe estruturação no caso do MongoDB, dos bancos de dados NoSQL. Eu vou acabar copiando e colando aqui o nosso banco de dados. Eu vou colocar só aqui em tela cheia, justamente para a gente não perder muito tempo, porque eu acabei trazendo alguns dados interessantes para nós. Claro que a gente vai seguir um padrão, tá? Aonde que a gente vai inserir dados, a gente poderia colocar o que quisesse aqui, mas a gente vai trabalhar com um padrão de, de dados, tá? De estrutura de dados. Primeiro a gente vai inserir então o nome da espécie, tá? Nesse caso, Goniopora lobata, o autor de quem fez esse registro, Lamarck, e a data, tá? O status, se ele foi aceito na base de dados do Worms ou não, nesse caso ele foi aceito. A imagem, eu acabei não trazendo uma URL de imagem, tá? Eu simplesmente coloquei URL imagem da espécie fotografada, tá? Seria basicamente uma foto dessa espécie. Data da criação, a gente cria um objeto date que o próprio MongoDB vai colocar automático, e data da atualização também a gente vai deixar por automático. Criando mais um dado, tá? A gente vai inserir 3, tá? Ou melhor, a gente vai inserir 5. Vamos fazer o seguinte, eu vou acabar copiando e colando dos demais, justamente para a gente não perder muito tempo. Ctrl V para colar. Nós temos mais dois dados, né? Então a gente tem que separar por vírgula até o último dado. O último dado a gente não coloca vírgula. Então são essas as espécies que a gente vai inserir na nossa base de dados do... Aqui ele ficou um espacinho, né? Do DataGrip, tá? Aqui que a gente vai fazer do Worms. E são essas as características. Então a gente tem várias espécies que a gente está inserindo aqui. Eu acabei não trazendo nenhuma foto delas. Depois a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo sobre alguns dados dessas espécies. Então aí a gente vai ter uma ideia um pouco melhor do que se trata os dados que a gente está trabalhando. Vou só organizar a indentação. Como é o último dado, eu não vou colocar vírgula no final. Então nós temos essa estrutura de dados, tá? O Bison, que é basicamente um playground, um JSON, que a gente está inserindo dados. Aqui no caso, a gente teria que colocar use nesse formato, tá? Worms, para funcionar lá no VS Code com a extensão do Copilot. Como a gente está aqui no DataGrip, simplesmente isso aqui vai funcionar porque ele já está utilizando a base de dados Worms conforme a gente realizou antes do comando use. Ctrl A e Ctrl Enter para executar. Você pode salvar com Ctrl S em um arquivo ou em um arquivo separado. E pronto, os nossos dados na tabela, no caso na pasta espécies, na collection espécies, foram adicionados. Se a gente vir aqui em espécies, a gente tem campos, tá, que foram gerados, user ID e os demais campos, tá? A gente tem os índices e os campos. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada um pouco melhor sobre esses dados, tá? Sobre essas informações que a gente está inserindo. A gente trabalhou na base de dados, então, na nossa pasta, né? Na nossa collection de espécies. Agora a gente vai trabalhar na collection taxonomia. Insert many é uma lista, então, array, uma lista de objetos, ok? De pares, chave e valor. E aí na taxonomia, eu vou acabar preenchendo também para nós, tá? Para a gente não perder muito tempo. A gente vai inserir 3 classificações taxonômicas. Onde que a gente vai trabalhar, eu vou só arrumar a indentação aqui para nós. Onde que a gente vai trabalhar com alguns dados.
nome da espécie, da classificação taxonomia, o reino animal, tá? O reino, no caso, filo, a classe, a ordem, uma imagem, e a gente também vai inserir dados de atualização, datas no caso, de atualização e de criação desses determinados registros. A gente vai só inserir 3 classificações taxonômicas, tá? São essas 3, a Acropora, cervicornis e também a Poecilopora damicornis, tá? Que são essas 3 que a gente vai trabalhar aqui, e as espécies elas estão relacionadas a essa classificação taxonômica. Ctrl A e Ctrl Enter para executar e inserir esses dados nessa collection. Tá? Então a gente já inseriu dados na collection de espécies e de taxonomia. Por fim, a gente vai ter que inserir nas distribuições geográficas. Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui. db. O nome da collection, que é distribution, insert muitos. A gente vai inserir muitos dados. Então é uma lista de dados, uma lista de objetos, pares, chave e valor, dessa forma. Também vou copiar e colar para facilitar o nosso desenvolvimento. Vou inserir aqui, Ctrl V para colar. Vou só arrumar a indentação. E aí a gente tem as distribuições geográficas dessas determinadas espécies, tá? Aí, por exemplo, a Goniopora lobata, que a gente fez a inserção anteriormente na base de dados, na collection das espécies, ela habita no Indo-Pacífico. A Acropora cervicornis no Mar do Caribe e a outra no Oceano Pacífico. São essas 3 que a gente vai inserir. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl Enter, ou simplesmente Ctrl Enter para executar todo o código que a gente trabalhou. Bom, a gente fez as inserções nessas collections, tá? Nos quais os dados, que são basicamente no formato JSON, de objetos, uma lista de objetos que a gente inseriu, e de fato eles estão salvos lá na nossa base de dados. Agora, se a gente clicar lá, selecionar aí no código db.nome da collection.find, a gente pode descobrir aí todos os dados dessa collection que foram inseridos. Claro, o DataGrib aqui ele vai nos facilitar e nos mostrar isso no formato de tabela, mas na verdade isso aqui a gente vai receber no formato de JSON, tá? Onde que a gente tem objetos, na verdade é um JSON, uma lista de objetos com seus pares, chaves e valores, onde que a gente tem os chaves e os seus respectivos valores embaixo aqui nos registros, que inclusive aqui no DataGrib a gente consegue fazer alterações nessa interface gráfica e inclusive exportar para outros formatos, como o Excel, por exemplo. Tá? Então as espécies foram feitas, a gente pode inserir o pretty, né, para mostrar de uma forma um pouco mais amigável, que no caso aqui ele não vai mudar nada porque a gente está no DataGrib, mas no VS Code pode ser que você tenha aí uma visualização um pouco mais harmoniosa desse JSON. Também para taxonomia, .pretty, tá? A gente seleciona e executa, a gente tem as 3 classificações taxonômicas e também para, por fim, as distribuições geográficas, tá? Find, pretty, e executando a gente tem aí as distribuições geográficas dessas determinadas espécies e, consequentemente, suas classificações taxonômicas. Então são esses registros que a gente trabalhou em cima da base de dados NoSQL do Worms. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com consultas mais específicas, onde que a gente consegue filtrar dados, tá? Primeiro, a gente vai consultar todas as espécies que foram classificadas e aceitas nas nossas, na nossa base de dados do Worms e também com imagens válidas. Então, espécies, tá? Na collection species find, e dentro do find a gente vai inserir aí um objetos de propriedades chave e valor, aonde que a gente vai colocar a nossa condição, status, chave e o valor, tá? É accepted, aqui na
verdade vai ser com dois Cs no caso aqui. E o image, que tem uma imagem válida, tá? Aí a gente coloca uma condição. Existe true, isso aqui, tá? O Copilot ele nos ajuda nesse caso. Então, vamos colocar aqui o ponto pretty, para ele nos mostrar com um visual interessante. Então, esse é o código, tá? A gente tem db.nome da collection, ponto comando. Então, comando de busca, onde que a condição status é aceito e imagem existe e não seja nula, tá? Ponto pretty para mostrar de uma forma amigável, tá? De uma forma um pouco mais organizada visualmente. E aí a gente tem as espécies aqui, onde que a gente tem o status accepted, todas elas, e a gente tem algum conteúdo dentro do campo imagem. Então são todas as imagens aqui. Então a gente pode colocar até aqui, ó, a gente não consegue modificar diretamente. Eu ia fazer uma modificação, depois a gente vai fazer uma modificação e ver na prática os resultados serem mostrados ou não de acordo com a condição que a gente vai estabelecer, tá? A próxima aqui, eu trouxe até uma imagem, a gente vai consultar todas as espécies do filo Cnidaria, tá? Que estão no Scleratina como ordem, tá? É a ordem do filo dele. Então a gente vai colocar aqui a distribuição taxonômica, tá? Eu não sou muito bons com esses nomes científicos, que girar no nome real dele em inglês, tá? No caso. Então o phylum é o Cnidaria e a ordem dele é do tipo Scleratinea, né? E ponto pretty, para mostrar de uma forma interessante, tá? A gente vai executar e a gente vai ver que tem alguns, tá? Onde que o phylum é Cnidaria e a ordem tá aqui, Scleratinea, que a gente tem são espécies nesse formato, tá? Eu trouxe uma imagem, inclusive, para a gente ter uma ideia um pouco mais representativa do que a gente está buscando na nossa base de dados, que foi populada, que foi preenchida agora há pouco por nós mesmos, inclusive. Agora, procurando um pouco sobre os autores, tá? Dentro da nossa collection espécies, a gente vai consultar todas as espécies que tenham a imagem e foram submetidos esses dados pelo autor Lamarck, que é esse senhor aqui que desenvolveu muito sobre isso, tá? Então a gente vai colocar aqui na collection espécies, a gente vai fazer a busca aonde que a condição é autor, tem que trazer o dado corretamente, de acordo com como está escrito, tá? Lamarck. E a gente colocou assim, né? 1816, que foi o ano, que a gente colocou nesse formato, tá? E a image existe, tá? Então a gente tem que fazer o mesmo do que antes. Exists true e não é nulo, tá bom? A gente só vai tirar aqui uma chave. Eu vou colocar nessa forma que vai ficar mais fácil inline para a gente entender. E no final, ponto pretty. Tá? Se a gente executar isso aqui, então a gente vai buscar todas as espécies que o autor é Lamarck, 1816, e também tem algum conteúdo no campo imagem. Então a gente encontrou essas duas espécies, tá? A gente está procurando na base de dados do Worms, na collection espécies. Agora, trabalhando um pouquinho sobre a distribuição geográfica, a gente vai consultar todas as espécies que habitam no Oceano Indo-Pacífico, tá? Na região do Indo-Pacífico. Então, na collection distribution, find, aí a gente vai inserir essa condição aonde que o par-chave valor é region, o par-chave, e o valor Indo traço Pacífico. Assim.
e a gente vai colocar isso aqui no ponto pretty. Não é necessário colocar obrigatoriedade, digamos assim, nesse ponto pretty, tá? Eu só vou colocar dessa forma porque é o comando mais bem organizado. Ponto pretty é pretty de embelezamento, que a gente vai mostrar os dados um pouco mais embelezados visualmente. Então a gente encontrou aqui uma espécie, na verdade uma distribuição, tá? Que é do Indo-Pacífico. A gente tem a imagem, tá? Eu acabei colocando consultar todas as espécies, então espécies, tá? Seria isso aqui para a gente consultar. Eu tenho que só olhar como é que ficou na base de dados espécie, tá? Que a região é no Indo-Pacífico. Aqui a gente está trabalhando com distribuições, tá? A gente vai ver aí os dados da Indo-Pacífico. Aqui a gente tem a espécie, tá? Inclusive Goniopora lobata, que a gente encontrou. Passando um pouquinho aqui para a gente ver sobre as classificações taxonômicas, essa em específico, então a gente vai consultar todas as espécies que possuem essa classificação taxonômica, cuja classe é Anthosa, tá? Scleractinia é a ordem. Então a gente vai lá na collection taxonomia, que é da classificação taxonômica, find, colocamos a condição e pares-chave e valor. O primeiro, class, de classificação, tá? Anthozoa, ok. E a ordem dessa classificação taxonômica é Scleractinia. A gente pode executar sem o ponto pretty ou com o ponto pretty, para deixar o nosso comando mais completo e mais bem organizado, de acordo com os padrões, tá? Então a gente encontrou 3 espécies que têm essa classificação taxonômica, inclusive a gente tem aí os seus respectivos dados, sua ordem e o nome dessas espécies, tá? Que a gente consegue fazer mais alguns filtros que a gente vai ver ao longo do nosso encontro. Tá? Mais uma... Agora uma consulta um pouquinho mais complexa, tá? Que a gente vai trabalhar com datas. Agora, consultar todas as distribuições geográficas, ou seja, db.distribution.find. Então a gente vai fazer uma consulta na collection distribuições geográficas que foram atualizadas pelo menos nas últimas 24 horas. Então a data é update add. E como é que a gente bota o formato da data, tá? Então a gente vai ter que estabelecer aí uma condição aonde que essa data ela tem que ser maior ou igual a new date. Então vamos fazer o seguinte, é um objeto aqui, new date, e aí a gente vai colocar a hora do sistema, get time menos, então a gente tem que fazer o cálculo aí, 48 vezes 60 vezes 60 vezes 1000. Então para a gente transferir aí para horas, tá? Para a gente converter no caso para horas e pegar a data atual, tá? Então a gente tem que ser maior que isso, grand than, tá? Para a gente verificar. Então ponto pretty no final, aí a gente vai consultar todas as distribuições geográficas atualizadas nas últimas 24 horas, nas últimas, 48 horas, tá? Se fosse 24, a gente teria que mudar aí o dado do 48. Então, vamos executar. Claro que como a gente inseriu elas, aqui a gente não vai encontrar nenhuma. Deixa eu ver se a gente colocou corretamente, tá? Não, é que eu preciso importar isso aqui, tá bem? Preciso colocar a função new date dentro do new date, isso aqui, tá? Que daí a gente tem que fazer isso aqui, new date, função, dentro dela, ponto get time. Aí sim a gente vai conseguir encontrar esses dados, tá? Que é o seguinte, elas foram atualizadas agora há pouco, tá? É o momento que eu estou gravando esse vídeo, então você tem aí a data de criação e de atualização. No caso elas coincidem, porque a gente criou e atualizou basicamente elas ao mesmo tempo, tá? Tem alguma diferença mínima, mas é a questão aí dos pontos de execução.
a gente colocou isso. Então, se tivesse sido algum registro manipulado antes de 2 dias atrás, antes de anteontem, aí ele não entraria nesse conjunto de resultados compilados aí do MongoDB, tá bom? E também trabalhando com datas agora nas últimas 24 horas. Então a gente só troca aí a questão do 24, 48, então vou colocar aqui 24 e a gente vai trabalhar com outra collection, tá? Aqui a gente estava trabalhando as distribuições, agora a gente quer consultar todas as espécies que foram modificadas, que foram atualizadas nas últimas 24 horas. Então a gente trocou de 48 aqui para 24. Executando, a gente mostra aí as espécies que tiveram a última atualização dentro do período de tempo das últimas 24 horas, desde ontem, no caso. Como a gente trabalhou agora há pouco, então não tem essa questão, não vai diferir muito. Outra consulta um pouquinho mais avançada é o seguinte: consultar todas as espécies que encontram-se no Mar do Caribe e foram aceitas na base de dados. Mas aí a gente vai utilizar o aggregate, tá? Que a gente vai na collection espécies, ponto, a gente vai fazer uma agregação de dados. Deixa eu só colocar ali no local correto. A gente vai fazer uma agregação de dados. A gente vai juntar dados de collections diferentes. Então, aggregate. Tá? Aí dentro desse aggregate a gente vai colocar uma lista. Tá? Uma lista. Eu vou simplesmente copiar isso aqui para a gente não demorar e ao redigir isso aqui. Inclusive o slide ali ele pegou um dado um pouquinho diferente, tá? Então a gente cria ali a função aonde que, deixa eu só fazer a indentação um pouquinho mais organizada. A gente vai utilizar o lookup, então da distribuição da nossa collection distribution, aonde que o local, onde que o local, o campo local no caso é a espécie name, ele vai ser visualizado como uma chave estrangeira, tá? Como um campo de chave estrangeira, que é espécie name. A gente vai trabalhar ele no alias, tá? A gente vai considerar ele como distribution info, tá? E aí a gente vai colocar um win distribution info, e no caso aqui eu vou fazer inline, tá? A gente vai trabalhar com esse resultado de agregação. E aí a gente tem um match para fazer essa relação, aonde que o status foi aceito, ou seja, esse registro ele foi aceito, inserido na nossa base de dados Worms, e a distribuição info, que vai correlacionar com a espécie nome da região dele, é Mar do Caribe. Então a gente vai trabalhar com essa agregação, essa relação nesse caso. A gente tem o projeto, o special name 1, autor 1, status também 1 e a distribuição info também 1. Que a gente tem isso aqui. E no final a gente tem o ponto pretty. Claro que isso aqui a gente pode indentar um pouco melhor, tá? Vou só considerar isso aqui. E aí a gente consegue fazer essa relação, tá? Eu consigo executar isso aqui e te mostrar, tá? O ponto find, tá? No caso, eu vou só fazer primeiro essa correlação aqui do aggregate e executar. Então ele vai encontrar o resultado, tá? E ele vai do resultado dessa agregação criar um objeto ID, aonde que a gente tem esse ID, tá? E ele vai correlacionar com o nome da espécie, o status. Então a gente tem tudo isso da criação, Lamarck, como a gente fez aqui na função de agregação. Então a gente tem isso aqui. Se a gente executou, né? Deixa eu só abrir ali. A gente consegue executar novamente. Ctrl Enter. Tá aqui, né? Então, se a gente
pegar esse objeto ID aqui, a gente consegue também trabalhar com manipulação desses dados na questão da busca deles. Ó, a gente encontrou aí de acordo com o ID desse objeto. O que é esse objeto ID, tá? Isso aqui é uma propriedade do MongoDB. Já tem esse underline na frente justamente porque é criado pelo MongoDB, é basicamente algo oculto, tá? Todo o dado que é criado no MongoDB, ele tem um identificador, que é esse objeto ID, que é um número identificador desse dado, tá? Um identificador único desse dado. Como a gente criou algo resultante dessa agregação, a gente teve um objeto ID no qual a gente consegue fazer buscas utilizando esse determinado ID desse resultado dessa agregação, tá bom? Então é uma consulta utilizando o aggregate, também resultante dessa agregação aí, uma consulta um pouco mais avançada. Eu coloquei inclusive uma imagem, tá, aqui da distribuição do Mar do Caribe, uma localização. Depois a gente tem uma consulta aqui que é o seguinte: consultar todas as espécies que possuem tanto o status aceito quanto o não aceito. Então a gente vai consultar na collection species, onde que a gente vai ter duas condições, tá? Na verdade aqui vou colocar aqui então objetos, tá? Ou vamos fazer assim, vai ficar um pouco melhor. O status, tá? Pares-chave valor. Status pode ser considerado, então a gente vai colocar a condição tá, dentro. Então pode ser considerado ou accepted ou seria um não aceito, tá? Not accepted. Esses dois, ponto pretty no final, para a gente ter um resultado, tá? Uma saída um pouco mais organizada. Então, essa é a condição, tá? Ele vai aceitar ambos os valores, ou aceito e também os não aceitos, tá? Os dados que foram aceitos e os que não foram aceitos nessa base de dados. Claro que vai mostrar todos, tá? Porque a gente vai ter os aceitos e os não aceitos. Se a gente teria os não aceitos aqui, é o que a gente vai fazer depois, a gente vai visualizar esses dados não aceitos também. A questão é a seguinte, tá? Que a gente consegue mostrar aí, fazer uma condição aí de ambos os valores, tá? Nessa nossa collection de espécies. Também a gente consegue atualizar a data, tá? Inclusive data e hora, o date time, tá? Que nesse caso aqui a gente utilizou só com uma função date. Então, utilizando essa mesma collection, as espécies, então db.species.find, tá? A gente vai pesquisar por data de atualização. Então, aonde que update at e a data por extenso, tá? Tem que ser maior que datas posteriores a essa, tá? Maior que eu acabei colocando a data em específico, tá? Vamos colocar uma data qualquer aqui. Acabei colocando o 1º de janeiro de 2025. Tem um formato também da data que a gente quer especificar. Então, na collection species, a gente vai fazer uma busca onde que a data da atualização ela tem que ser maior que essa data em específico. A gente pode colocar variáveis, como a gente fez antes, para fazer cálculo de datas, para mostrar, por exemplo, as últimas atualizações em 48 horas, 24 horas, ou colocar aí uma data em específico, tá? Ou inclusive a data do sistema, que é o ponto getTime, né? Que seria o ponto getTime, que daí a gente não teria que preencher aqui. Então a gente teria só a execução e acabaria não colocando ali. Agora falando um pouquinho sobre atualizações de dados. A gente já fez várias pesquisas e agora a gente vai modificar alguns dados das nossas collections e fazer, em consequência dessas modificações, algumas pesquisas para verificar se de fato tivemos modificações, tá? Em primeiro lugar, a gente vai atualizar, então, a collections species. Então, a gente vai
a trabalhar ou com update one para atualizar um dado em específico, ou update many, que é o mais comum, utilizado para vários dados específicos. Tá? A gente vai utilizar nesse caso update one. Também são pares chaves e valor, tá? Onde que a gente tem que colocar a nova atualização seguido da condição, tá? A nova atualização seguido da condição. Então, vamos lá, nova atualização seguido da condição. Deixa eu colocar aqui para nós, seguido da condição. Então, o que a gente vai utilizar aqui nessa primeira atualização, nessa primeira modificação na nossa base de dados? Atualizar todos os status do Acropora Cervicornis para not accepted, que não seriam aceitas, tá? Então, colocando chaves pares de valor, species name, o valor é Acropora. Vou só copiar e colar para não errar aqui o nome por extenso, que aí vai ficar mais fácil para nós. Tá? A gente vai modificar o status, então set. E aí, seguido de 2 pontos, aquilo que a gente quer modificar, tá? O status para not, ou podemos, bom, dá para colocar desse formato, tá? Accepted, ok, e a gente vai também modificar o que? A data de atualização, porque a gente vai fazer uma atualização nessa nossa base de dados, então é importante que a gente faça esse registro, esse log. Então a gente vai fazer essa modificação, tá? A gente fez a modificação e agora a gente vai consultar essas as espécies com o not accepted. Depende, se você colocou em maiúsculo, tá? Você vai ter que fazer uma modificação. Aqui é ponto pretty. Aqui. Então a gente já tem um not accepted. Tem que cuidar, tá? Se você colocou maiúsculo as letras, você vai ter que especificar aqui na condição da busca do find, tá? Então aí a gente procurou todas as espécies que foram atualizadas com o not accepted, tá? Como a gente utilizou o update one, a gente utilizou a gente atualizou, a gente modificou só o primeiro registro que a gente encontrou. A gente teria que utilizar o update many para atualizar todos os posteriores a esse primeiro registro, todos os subsequentes a esse primeiro registro. Aí tem uma imagem, tá, do Acropora cervicornis, tá, do qual a gente fez uma atualização. Próxima modificação na nossa base de dados, a gente vai atualizar aí a distribuição geográfica do Pocillopora dummicornis para o Mar Vermelho, tá? O Red Sea. Então, também a gente vai atualizar só o primeiro dado que a gente encontra. Então, distribution.update one para modificar o primeiro dado. Então, a gente tem aí a localização e a modificação. O dado que a gente vai localizar, aonde que o nome da espécie vai ser, deixa eu colocar por extenso, copiar e colar, porque vai ser mais fácil da gente se localizar aqui. E a condição de troca, tá? O set, então a gente vai modificar a condição, a região, para chaves de valor, tá? Red Sea, deixar em maiúsculo, vírgula, e também update add, para a gente colocar um new date, para a gente ter esse log da atualização. Então a gente vai atualizar para o Mar Vermelho. Então a gente tem aí a modificação, tá? Esse outro era do dado anterior. Agora, se a gente buscar por espécies localizadas no Mar Vermelho, a gente vai encontrar aí a nossa Pocillopora, tá? Que a gente fez a modificação, inclusive com a data de atualização para a região do Mar Vermelho que a gente fez no comando agora há pouco. Outras formas de atualização, tá? A questão da imagem. Aí a gente vai atualizar várias espécies para adicionar uma nova imagem. O que a gente vai fazer? Então, agora a gente não vai utilizar o update one, a gente vai trabalhar na collections espécies.update many para atualizar vários dados, se possível for, de acordo com a condição. Então a gente vai estabelecer a localização condição, aonde que a gente vai colocar as imagens do status
accepted. E a gente vai colocar o set, tá? A condição de modificação, e aqui sim a condição de modificação. A image, então pares-chave e valor. O valor é um link, tá? De uma imagem que eu peguei da internet, tá? Deixa eu ver se ele colocou tudo certinho. Eu poderia colocar aqui para word wrap, assim, só para quebrar a linha, tá? Para ficar mais fácil, tá? Mas é uma linha só que a gente está utilizando, por isso que tem essa setinha. E a gente vai modificar a imagem, a URL é grande, mas a gente também tem que colocar aí a modificação da data de atualização para um new date. Então, isso aqui basicamente ficaria em duas linhas, tá? A data da condição e a data da situação, tá? E a data da modificação. O dado da condição e o dado da modificação. Seriam esses dois, tá? Executando, a gente vai ter aí... Isso aqui não é nosso, tá? Desse momento, eu só vou minimizar isso aqui porque ele é o console de execução. E aí a gente vai pesquisar por espécies que tenham essa nova imagem, tá? Eu acho que aqui ele quebrou a linha, tá? Aqui, pronto. Aí a gente vai encontrar espécies nessa nova imagem, tá? A gente vai ter que... Onde imagem enfim, ele vai ter que entrar certinho nessa questão. O db.species.find aqui, tá? A gente tem... Só para colocar certinho aqui, eu tenho algumas questões aqui. Talvez eu não tenha colocado o link da imagem, tá totalmente correto ali. Talvez tenha ficado alguma questão que na entrada aqui do dado ele não pegou. Mas, enfim, a gente trocou todas as espécies que estavam aceitas. Então, as que não estão aceitas ficaram sem a data de atualização e, consequentemente, também com a URL da imagem antiga. Vamos pesquisar se essa imagem vai abrir. Que é que na verdade ela não tá por extenso, tá? Deixa eu voltar lá para o nosso slide. Aqui. E eu vou ter que colocar a URL dessa imagem por extenso porque ele quebrou a linha lá no nosso slide. Então, a gente vai ter que fazer essa atualização aqui da nossa URL. Vamos colocar toda ela por extenso. Tirar aqui as questões. Pronto. Vamos ver se ele vai localizar essa imagem em específico. Tá bom? Enfim, era uma imagem que eu ia pegar da internet, inclusive do Worms, tá? Pra gente trabalhar um pouquinho só com a atualização da imagem da espécie. Então a gente já conseguiu colocar um link representando aí a atualização dessa imagem. Outra atualização que a gente pode fazer é da classificação taxonômica, aonde que a gente vai atualizar a classificação taxonômica. Então a gente vai minimizar aqui, db.taxonomia.update. A gente vai utilizar a atualização só de um dado, tá? Update one, para atualizar o primeiro dado que encontrar. Aí as duas condições, tá? A primeira é de localização, a segunda de modificação, pares-chave e valor. A gente vai trabalhar com o species name, tá? Então, todas as classificações taxonômicas dessa espécie Goniopora lobata, a gente vai colocar uma nova ordem. Eu coloquei acabando new order só para simplesmente a gente ter essa modificação tá? Da nossa espécie aqui, da nossa classificação taxonômica. Aqui vamos colocar então a condição de modificação set, então pares-chave e valor, aonde que é a ordem. Podemos colocar assim, então new order, e também a data de atualização para new date.
inclusive aqui a gente tem que colocar o update at, tá? Pares, chaves e valores. Então a gente executa. Isso aqui não tem a ver, tá, com o nosso resultado, só porque a gente vai fazer o find agora, né? Nesse caso eu vou colar aqui, então as classificações taxonômicas que tem New Order como a nova ordem aí dessa Goniopora lobata, tá? A questão da taxonomia. Então, tivemos aí a nossa atualização. A próxima atualização que a gente vai trabalhar é classificar, tá? A atualização da classificação taxonômica de várias espécies para mudar o filo. Então, de Cnidaria a gente vai só simplesmente colocar updated phylum, tá? Que a gente vai só para fazer essa modificação para a gente visualizar. Então, taxonomia, update many, então são vários dados agora. As duas condições, a primeira de localização, a segunda de modificação, aonde que o filo é Cnidaria, a gente vai modificar, então, set para colocamos aí a condição, então filo, colocar assim, ó, updated phylum e a data de atualização é do tipo new date, objeto, tá bom? Executando, acaba não mostrando nada visualmente, tá? A gente só vai verificar aqui esse novo phylum no nosso find. Então, se a gente procurar aqui nas classificações taxonômicas o filo, a gente vai ter aí a modificação para todos os dados. Se a gente quisesse modificar só o primeiro, ao invés de a gente colocar update many, a gente colocaria update one, que ele vai modificar aí, nesse caso, consequentemente, o primeiro que encontrar aí na base de dados. Outra atualização, a gente pode trabalhar com data, tá? Então, que a gente fez aí algumas atualizações, tá? Então, a consulta de data do campo update é recente, então eu vou colocar simplesmente aqui que a gente já tinha feito ela, né? Eu coloquei só para a gente verificar. Aí a gente tem as novas modificações, tá? Inclusive com o Red Sea, como a gente utilizou. Enfim, tem várias, só para a gente visualizar o que foi modificado. Então, voltando a esse comando. Então, a gente fez aí uma gestão da base de dados com o MongoDB. A gente acabou não usando o comando delete para deletar dados. A gente também tem o delete, tá? Para a gente fazer a deleção de dados dessas nossas respectivas collections. Mas a gente fez aí uma boa noção prática do que é gerenciar uma base de dados no SQL, nesse caso MongoDB. Temática hoje na questão do ORMS, tá? Que é o dos registros das espécies marinhas, as distribuições geográficas e também classificações taxonômicas. Se você quiser encontrar todos esses códigos executados aqui ao longo do nosso encontro, você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io, e se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site e também do GitHub no qual eu vou salvar esse arquivo com os códigos MongoDB estará na descrição do vídeo.